Boa noite, meus irmãos. Eu gostaria de estar falando aqui, né, 3 assuntos nesse vídeo. São 3 assuntos muito importantes para que os irmãos não fiquem aí sem saber mais ou menos o que está acontecendo. Que tem a ver com a verdade que a gente está falando aqui, né? Inclusive os vídeos, né, do irmão Robert, né, e tudo isso que ele vem falando aí já há mais de 12 anos. Então, meus irmãos, o primeiro assunto é a questão da guerra, né? A live de 2025 agora, 25 de dezembro, que aconteceu do irmão Robert. Ele falou que haveria um conflito, né, entre Azazel e Ismael, o rei do norte e a rainha do sul, né? Ele falou que talvez, né, ele não deu certeza, ele falou que talvez começaria nos países do Oriente Médio. E o que a gente está vendo? Que realmente os conflitos estão começando lá, né? Assim como o irmãozinho disse, porque ele falou que assim que ele acabasse de falar, era muito perigoso. Por quê? Porque as coisas iriam acontecer, né? No caso, mas ele não tinha certeza se seria daqui a um mês, um ano, 2 anos, 3 anos. Lembrando, tá? Que ele não deu certeza. Mas pelo que a gente está acompanhando aí, a gente vê que tem aqueles conflitos lá acontecendo. Mas ainda não é a guerra que o irmão falou, né? Está começando, mas eu acho que ainda tem que passar pela Europa esse conflito para ter essa abrangência, essa coisa, como ele disse, assim, de não ter controle, sabe? Eu acho que mais países têm que aderir a essa guerra. Então, não é o conflito agora que a gente está esperando, né? Que o irmão Robert falou. Mas já é um início, tá bom? Tem mais coisas nessa guerra aí para acontecer, entende? Para poder desenrolar o conflito mesmo, sangrento, como o irmão disse, né? E a gente começar o quê? Olhar pro céu. O que ele falou na última live? Vamos atentar aos sinais, irmão. Sinais. O que a gente pode ver, que ele falou que a gente não vai conseguir deixar de ver, é a luz. Quando o conflito, ele falou que também não deu certeza, tá bom? Mas ele acha que quando o conflito estiver muito intenso dessa guerra, que ainda vai ficar pior, ainda tá lá, isolado, né? Mas ainda vai ficar uma coisa generalizada, sem controle. Então, né, a gente já começa a olhar para o céu que a gente vai ver uma luz, ela aumentando a cada dia mais. Entendeu? Aí já é o início já que o meteoro já tá vindo, que já tá perto da gente ir embora. Então, irmãos, um adentro, vamos focar, assim que eu peço, focar no que a testemunha falou, no que a testemunha nos trouxe. Nada de datas, nada de números, nada de nada. São os sinais que ele falou pra gente observar. O que a gente não sabe a hora que a gente vai sair. A gente pode ter uma noção, a gente pode tentar imaginar, né? Tentar imaginar cálculos e tudo, mas na realidade a gente não sabe, né? Então, assim, acaba que isso gera uma ansiedade. Em certas pessoas podem gerar pavor, podem gerar medo, podem gerar, né? Muitas coisas. E aí acaba que a verdade, ela é simples, ela é tranquila, ela transmite paz. Ela não tem que vir com essa revolução toda, não. Deixar as pessoas apavoradas, entende? Então, sim, gente, vamos acompanhar os sinais que a testemunha falou, tá bom? Porque ninguém sabe a hora que o Messias vai voltar. A gente pode até tentar chegar a alguma noção na nossa mente, mas na realidade ninguém sabe. E se ninguém sabe, é porque o Pai e o Messias têm motivos para isso. Porque cada um teria uma reação se soubesse assim exatamente qual é o ano que o Messias vai voltar, ou qual é o ano da nossa partida. O Pai e o Messias, eles sabem o que vão acontecer lá na frente. A gente aqui não sabe. Então, né, se eles não querem revelar através da testemunha, porque tem motivo aí para que isso não seja revelado. Até a questão também dos caídos modificarem algumas coisas para tentar nos enganar, entendeu? Então, muita calma, muita paciência nessa hora, viu, irmãos? Vamos esperar com tranquilidade. Porque os sinais já estão aí, meus irmãos. Agora vamos falar sobre o assunto 2, né? A questão desse vírus aí que tá chegando, né? E, bom, o que eu tenho a falar sobre isso é que muitos vírus vão aparecer, doenças vão aparecer. Você entendeu, irmãos? Se isso vai gerar uma pandemia ou não, eu não tenho certeza, eu não posso falar sobre isso, tá? Se vai haver um lockdown, pelo que eu vejo aí nas notícias, é o que eles estão programando. Um lockdown energético e um lockdown pandêmico. Mas também não temos certeza disso, então eu não posso chegar aqui afirmando nada. Você entendeu, irmão? Então a gente tem que acompanhar esse processo aí desse vírus. Então, assim, sem alardes, né? O que eu posso falar aí pros irmãos vamos ficar calmo, tranquilo. Vamos, assim, aumentar a nossa imunidade do nosso corpo, né? Porque não tem só esse vírus, tem vários outros. Então, assim, o que os irmãos pudessem cuidar um pouco mais da saúde, é melhor nessas horas, né? Buscar tomar mais chá, mais coisas naturais, porque a gente sabe que os remédios, né?
Bom, não posso dizer aqui, né? Mas enfim, acho que os irmãos entendeu. Então vamos procurar coisas mais medicinais para elevar a nossa o quê? Imunidade, tá bom? Eu acho que é bom os irmãos estar se cuidando um pouco. Mas a questão de ser uma pandemia ou não, ainda vamos observar, entendeu? Porque agora, meus irmãos, é reta final, entendeu? O que eles puder fazer para poder, ó, eliminar, sabe? Vão, para as pessoas perderem, dar uma baixada aí na population, né? Não falar assim as palavras claras. Eles vão fazer sim, tá? Para as pessoas não ter salvação, tá certo? E tem a questão também agora do tal alienígena, dos alienígenas que chegaram aí, né? Os arquivos aí que os Estados Unidos estão soltando do governo, né? Falando da existência dos aliens, né? Então, assim, gente, eu venho aqui falar pra vocês, não caiam nessa, tá bom? Isso é uma farsa. Lá em 1960, 50, já houve essa farsa alienígena, tanto que tem, né? Tinha até imagens aí sobre isso, se vocês procurarem. Tinham imagem, até vídeo desses anos lá atrás. Então, o nosso irmão falou o quê? Que esses alienígenas são os próprios anjos caídos. E o que eles vão fazer com isso, né? Porque se vocês repararem nas notícias da guerra, os Estados Unidos está falando que o Irã tem reserva de urânio, né? Que seria para bomba nuclear. Mas sabemos que com os pedidos da testemunha não tem mais urânio, que todo o urânio ele foi transformado em sangue. Então isso é um teatro, gente, é um grande teatro. Alienígena é uma farsa, são os próprios anjos caídos, entendeu? E se vocês pararem para pensar, eles são extraterrestres, porque eles vieram do céu, eles não são daqui, eles não nasceram nessa terra igual a gente, eles não são daqui, então são extraterrestres, não são dessa terra. Então são nada mais do que eles mesmos, meu povo. Então não caiam nessa. Eu tô falando porque, né, não tô falando dos irmãos, mas tô falando das pessoas. Elas estão começando a ficar admiradas, deslumbradas, entendeu? Achando que isso é real. E o que eles vão fazer? Vão dizer que os alienígenas vieram em paz aqui para desarmar as bombas nucleares, para não ter mais guerra, para não ter mais confusão. Gente, não caiam nessa, gente. É uma mentira, é uma farsa. Nós estamos aqui presos, junto com os anjos caídos, nessa terra aqui, né? Abaixo das águas do firmamento. O reino tá lá tá em cima aqui de nós. Você não vê esse azul? Então, por que é azul, né? Bora raciocinar, né, gente? Então, assim, nós estamos presos aqui com eles. Ninguém saiu daqui. Ninguém, sabe? Ninguém entrou aqui. Ninguém saiu e ninguém entrou. A não ser, lógico, né, os anjos caídos quando estava sendo feita essa terra. Então, gente, não caiam nessa, tá? Não fico deslumbrados com isso, que isso é tudo mentira. Esses arquivos são mentira, essas imagens. Meninas, eles fizeram agora um robô para fazer implante, né? A Neuralink já desenvolveu o robô para fazer um implante de chip na cabeça. Então, assim, gente, olha, sabe, essa tecnologia toda, vocês acham mesmo que é só isso aqui? Que eles deram, assim, mostraram pra gente que eles têm a oferecer, que os anjos caídos sabem? Então eles vão usar de tudo, gente, de tudo para tirar as chaves, de tudo para deixar as pessoas, né, assim, vidradas, acreditando naquilo e não enxergar a verdade. Então, por favor, irmãos, não caiam nessa, tá? O irmão Robert já falou, né, na live de 2024, eu acho, de dezembro de 2024, inclusive eu postei ela aí recentemente, a live inteira, né, tá os cortes aí na conta. Tô postando o corte de 2025. Aliás, dentro aqui da conta tem a maioria das lives do irmão Robert. Então, gente, às vezes assim, né? Digo para as pessoas que estão vendo esse vídeo agora, vamos parar um pouquinho de preguiça. Não custa nada entrar na conta. Tá separada, tem playlists aí, as lives dos irmãos, lives do irmão Robert. Eu deixei tudo mastigado aí, entendeu? É só entrar e vendo vídeo por vídeo. Eu até botei vídeos curtinhos, porque eu sei que o povo aqui não vê vídeo muito longo, você entendeu? Mas vamos nos despertar, gente, porque nós estamos na reta final, entendeu? Então não caio nessa farsa alienígena, não. Depois de ficar vendo luzinha no céu, essas coisas, gente, é tudo os anjos caídos, é tudo programação. Então, gente, vamos acordar, não se maravilhem com isso não, com essa mentira que vem por aí. Esses arquivos lançados, isso tudo está premeditado, isso tudo está agendado, entendeu? Para enganar mais e mais e mais pessoas. Olha, eu tive num vídeo hoje que me mandaram sobre isso, os comentários, o povo tá maravilhado, o povo tá, nossa, os ET estão aqui, os ET existe. Ô, gente. Então, irmãos, eu tô aqui justamente gravando para avisar vocês que o que o irmão Robert nos trouxe está acontecendo, está virando realidade. Para os irmãos ficar calmos, para os irmãos não ficar assustados, entendeu?
viver suas vidas tranquilamente. A paz que o Messias nos deu, ninguém tira da gente, a não ser que a gente permita. Então, vamos acompanhar, se vocês quiserem observar, né? Vocês podem observar tranquilamente, mas, né, com paz, com tranquilidade, né? Eu acho sim que os irmãos devem se preparar um pouco, deve sim comprar um pouquinho de coisa a mais, de alimentação, né? Por quê, gente? Porque talvez essa guerra não venha agora pra cá, mas as consequências econômicas, elas vão vir, gente. A gente não vai escapar disso, não. Entendeu? Então eu falo sim pros irmãos poder fazer um estoquezinho a mais de comida, porque as coisas, a tendência vai ficar cada vez mais caro, mais inacessível, vai faltar coisas, entendeu? E vai faltar mesmo, gente. Então, assim, eu acho que os irmãos têm que se preparar em relação a isso. A questão da hora da nossa saída, o Pai vai nos enviar um sinal da mente. Então, os irmãos, fica tranquilo que essa hora vai chegar. Aí, quando receber o sinal, você pega e sai, mesmo que não saiba a direção, meus irmãos. Pega e sai assim, pro lugar mais deserto que você vê, de um terreno baldio, sabe? Que dê pro mato, vai andando. Que um selado vai encontrar vocês, vai tocar em vocês, seus corpos vão se transformar e vocês vão enxergar a montanha que tem que ir, né? Então, gente, vamos ficar calma. Agora ter que lidar com tudo, com toda a tranquilidade do mundo, porque a gente precisa ter equilíbrio emocional, sabe? Porque senão vai ficar difícil, né? As pessoas não entrar em pânico, nem nada. Vamos, né, ter a mente agora tranquila, que a gente agora precisa dessa mente agora, porque vai ter muita gente apavorada do nosso lado. Então, se a gente se apavorar junto igual a eles, vai ser como, né? Então, a gente tem que ser o equilíbrio dessas pessoas nesse momento, porque a bomba ainda não chegou, não. As pessoas não estão tendo noção do que está acontecendo ao redor, não. Entendeu? Elas estão na bolha, mas essa bolha vai estourar, entendeu? E as pessoas vão ficar doidinhas, gente. Se já tá ruim agora, vai piorar, entendeu? Então, gente, muita calma nessa hora, tá bom? Vamos acompanhar tudo com tranquilidade, fazer as nossas reservas, né? E quem mora nos litorais, meus irmãos, quem mora nos litorais, não tem como sair, não tem como, sabe? Espera com paciência, o Pai vai resgatar, o que os 144 mil selados têm que fazer são isso, eles vão buscar vocês. Tem certeza que nós vamos sair antes do meteoro cair ou simultaneamente. Então fiquem tranquilos, entendeu? Em relação a isso, só confiem. Vamos viver pela fé, porque agora, gente, estamos no final, é viver pela fé, entendeu? Que coisa mais maravilhosa a gente saber que tem, poxa, tem tudo aí lá em cima nos esperando, ver o Messias de perto, poder ver o Pai, poder, gente, então agora vamos redobrar, sabe, nossa atenção e vamos aguardar, né? Segurar a chave, porque agora eles vão, prodígio de mentira aí, gente, vai surgir para tudo quanto é lado. Não fiquem distraídos com isso, gente. Que eu falo, podem observar. Ninguém aqui tá falando que o que você tem que fazer ou deixar de fazer, não. Mas tudo com calma, com tranquilidade, não precisa se apavorar, entendeu? E é isso, meus irmãos. Vim aqui só deixar esse recadinho aí, né? Que essa questão dos alienígenas está acontecendo, que o irmão Robert falou, né? Então, vamos acompanhar, né? E não caiam nessa, tá bom? Porque isso é uma farsa, tá certo, meus irmãos? A guerra também ainda vai se intensificar, tá? Então, vamos aguardar aí o andamento disso, porque ainda vai ter que intensificar mais esse conflito aí, porque o irmão falou que é uma guerra curta. Então, não deve ser esse conflito aí que tá rolando lá, que já tá passando até... Daqui a pouco estamos 5 meses de guerra aí, entendeu? Então, eu acho que ainda não é essa. Eu acho que quando a Europa aderir, aí o pau come, entendeu, gente? Vamos falar assim no dialeto popular. Mas ainda não aconteceu isso. E a questão desses vírus aí, ó, vamos aguardar. Se tiver ou não tiver uma pandemia... Tá, mas se vocês já sabem que estão rolando isso, estão acompanhando, reforcem suas imunidades, entendeu, gente? Tem vários produtos naturais aí acessíveis para vocês ir tomando, para reforçar, que é isso que dá para fazer. E contar, gente, com a misericórdia, né, com a proteção do nosso Pai, nosso Messias, que, ó, já é tudo, viu? Já é mais do que a gente, vamos dizer, mais do que a gente imagina, mais que necessário. É perfeito, mas a gente ainda tá nessa terra, então a gente ainda tem que fazer um pouquinho a nossa parte, né? Então é isso, meus irmãos, uma ótima noite e tamo junto, viu?